iniciar o trabalho desta noite. Muito bem, vamos então iniciar as nossas reflexões desta noite, com base no estudo que estamos efetuando do livro de Aguinaldo Paviani, A Vida, Seu Maior Patrimônio. E como sempre fazemos, a gente sempre inicia com uma prece. Então vamos lá recorrer à prece, rogando o auxílio, o amparo do mais alto. Ao mesmo tempo também que com essa disposição a gente procura se acalmar interiormente, buscando aquela harmonia íntima, aquela tranquilidade maior, para a gente podermos processar as informações, o estudo dentro de um clima de maior tranquilidade, dentro de um clima harmônico e inspirativo. Então vamos à oração. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, médico divino e orientador de todos nós. Nesses instantes em que iniciamos o estudo desta noite, nos posicionamos, Senhor, em busca do teu auxílio, em favor de todos nós que aqui nos reunimos, te pedindo a tua permissão para que todos possamos ser assistidos e amparados pelos nossos orientadores espirituais. Possam eles encontrar em nossos corações, em nossas mentes, aquele espaço e aquele material necessário para que possam efetuar o trabalho, o auxílio em nosso favor. Vos pedimos ainda envolver em renovadas energias de incentivo, de amparo, de apoio. Todos nós que nos reunimos a partir do plano espiritual, pelas vias da tecnologia, rogando ainda que seja envolvido aqueles corações que se posicionam a partir dos planos espirituais da vida, também em busca da aprendizagem, do crescimento, daquelas diretrizes que nos auxiliem a todos em nosso aprimoramento moral e espiritual. Rogamos ainda em favor daqueles que se posicionam para a observação e principalmente daqueles corações rebelados que ainda, Senhor, fazem frente a essas propostas de crescimento, de aprimoramento íntimo. Lembrando ainda daqueles a quem ferimos e magoamos, rogamos em favor deles, e principalmente daqueles que nos feriram, que nos magoaram ao longo da jornada, dentro daquelas linhas de ignorância, de ilusões, de equívocos. Enfim, Senhor, vos pedimos abençoar a todos nós, fortalecendo aqueles elementos que trazemos em nossa atividade e que nos auxiliam em nosso aprimoramento moral e espiritual. Ser com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, antes de nós iniciarmos o estudo desta noite, a gente tem aqui um recadinho da espiritualidade para todos nós. Particularmente seria para a Bárbara, mas como ela não se encontra, e também essas observações que a espiritualidade amiga faz, é para todos nós, e sobre a questão da ajuda que a Bárbara levantou antes de se retirar do estudo na última reunião.
no último estudo. Bom, a espiritualidade nos lembra, pediu para a gente lembrar e trabalhar conosco, com todos nós, que essa questão da ajuda e do auxílio, como a lei universal, a lei divina é a lei do amor, portanto, a caridade, o auxílio e a ajuda está sob este guarda-chuva, está sob esse amparo, e é uma obrigação moral de todo ser humano, indo para além desta questão da obrigação, quando a gente consegue trabalhar nas linhas do auxílio, da ajuda, da caridade, de forma desprendida, de forma impessoal, desinteressada, nós vamos tangenciando, nós vamos alcançando, adentrando e penetrando nessa lei do amor. Ou seja, nós vamos incorporando o amor em nós, e na medida que nós vamos incorporando esse amor, na medida que a gente vai trabalhando esse amor, esse sentimento, essa emoção que nos esclarece, nos engrandece, a gente vai conseguindo praticar a caridade, esse auxílio de forma impessoal, de forma não egoísta, de forma dentro das linhas da ordem divina. Então, tem esta questão. Outro ponto que ela nos lembra, que esta é uma das questões mais difíceis de se determinar para as pessoas o que fazer, o que não fazer. Não tem como falar assim, ó, você não pode ajudar ou você deve ajudar. Isso aí é uma questão própria e atinente a cada um de nós, e nós devemos consultar a nossa consciência e o nosso coração para trabalhar dentro dessas linhas e sabermos os limites que a gente tem, que devemos ir ou não, até onde ir ou não. E ela nos lembra que para isto, para a gente possa trabalhar essas questões, vale algumas diretrizes. Quais são essas diretrizes que esse amigo espiritual nos passou? Primeiro, que o mais importante é que nós tenhamos lucidez de quais sentimentos é que nos movem de fato nessa questão do auxílio. Então, quando me disponho a ajudar o outro, prestar serviço ao outro, algum tipo de ajuda, eu tenho, antes de mais nada, perceber o que me move, quais são as nossas intenções ocultas, porque nós, enquanto seres humanos, muitas vezes nós temos isso. Nós temos intenções ocultas que nos movem a determinadas situações, determinadas circunstâncias, comportamentais, de atitudes. Só que essas intenções, muitas vezes, nós não somos conscientes dela a nível de personalidade. A nível de ser, de espírito, é outra história. Portanto, essa questão da consciência, aí fazendo um parênteses aqui, para nos lembrar, no ser humano, essa questão consciencial ela é muito complexa e muito ampla. Porque nós temos consciência em vários níveis, em várias dimensões, em várias dimensionalidades. Então, nós temos uma consciência espiritual que seria a verdadeira consciência, a consciência do ser profundo. Mas nós, enquanto personalidades, enquanto egos, muitas vezes nós estamos, para essa consciência, adormecidos. E não existe conexão entre a consciência da personalidade e essa consciência do ser. E a religião viria exatamente para trabalhar essa questão, essa religação ou reconexão com essa consciência profunda que nós perdemos ao longo do tempo aí, mas que a espiritualidade vai nos informar, vai nos dizer, vai nos orientar que ela está sempre presente em nós. Que, na verdade, o primeiro pensamento que nos vem, o primeiro impulso que muitas vezes nos chega, é originário da consciência, dessa consciência profunda.
E que se nós fizéssemos um trabalho de consultar sempre essa consciência, nós evitaríamos muitos percalços, muitas dificuldades, muitas complicações em nossas vidas. Mas, geralmente, nós vivemos a nossa vida de forma leviana, de forma despreocupada, e até muitas vezes, algumas vezes, até negando essas questões, não aceitando essas questões, e criando com isso dificuldades, barreiras ao acesso a esse estado de maior lucidez. Então, voltando aqui, o importante é que a gente tenha lucidez dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, de quais impulsos, quais desejos, quais vontades, quais quereres é que nos movimentam para ajudar o outro. Então, muitas vezes a gente vai ajudar o outro em função de herdar o reino dos céus, ou de obter graças diante da divindade, obter o perdão divino, e por uma infinidade de expressões, dentro das linhas inferiores, dentro dessas linhas egóicas, personalísticas, o que, em vez de nos elevar, nos rebaixa. Ou seja, a gente está criando complicações diante desse status. Apesar de que muitas vezes a gente pode até estar fazendo bem, de fato, para o outro, mas não estamos fazendo bem para nós. De alguma medida, a gente faz o bem, porque todo o bem que é realizado, todo o bem que é feito, ele não é perdido. Todo bem conta a favor de todos. Mas a gente não vai conseguir aquele aproveitamento, aquele proveito que poderíamos ter, porque a gente não deve fazer o bem visando proveito. A gente tem que fazer o bem pelo bem, por entender que é bom fazer o bem, por satisfação em fazer o bem. Bom, e eles vão também, esse amigo nos lembrou também que só a própria pessoa é que vai ser capaz de definir os limites, ou seja, determinar até onde eu devo ir ou não ir. Só o próprio ser que pode fazer isso. Mas, para isso, é importante que eu tenha lucidez do que me move, das razões que me movem, do porquê eu estou fazendo aquilo, quais os motivos que estão me levando a agir daquela forma, ou ajudar o outro, ou estender a mão. Se eu não tiver isso, eu não vou saber definir os limites. E também tem que ter lucidez também, uma lucidez maior, uma consciência maior, para saber o que fazer, como fazer e etc. Aqui a gente estava comentando, até inclusive com a Bárbara, lá no último estudo, que se a gente, sem essa consciência, fica muito difícil, porque eu fico perdido e muitas vezes eu estou sendo movido pelo automatismo, pelas intenções ocultas que nem eu tenho consciência delas a nível de personalidade. Aí eu vou gerando complicações. Então, nesse processo todo, o que temos que ter clareza é: eu não posso usar o outro, eu não posso manipular o outro, e eu também não posso prejudicar o outro de forma alguma, seja fazendo o trabalho dele ou agindo por ele, etc, etc, etc. Tem vários etcéteros aí. Então, nós temos de tomar cuidado para não estarmos alimentando as deficiências e as dificuldades do outro. E muitas vezes a gente faz isso. Quando a gente, às vezes, quer ajudar o outro, a gente não sabe ajudar o outro. O que nós estamos falando? A gente vai lá, em vez de a gente ensinar a pescar o peixe, a gente vai lá pescar o peixe para o outro. Aí nós vamos lá, pescamos o peixe, cozinhamos o peixe, e chegamos, às vezes, a ter o absurdo de comer o peixe pelo outro. Só que quando eu faço isso, no que eu estou ajudando o outro? Na verdade, não estou ajudando, estou prejudicando o outro. Porque eu posso estar alimentando a preguiça do outro, a vaidade do outro, as intenções incorretas do outro lá, ou manipulativas, seja o que for. A gente tem que ter muito cuidado nessas questões. E tudo isso também vale em relação a mim mesmo,
que eu não posso permitir que o outro me manipule, que o outro me use. Então, isso que vale em relação ao outro, vale também em relação a mim. Por isso que Jesus vai colocar no seu mandamento, que vai reunir os 10 mandamentos em um, né, praticamente. Agora a gente estava discutindo no último evangelho em nosso lar aqui, que na verdade esse um mandamento seria mais ou menos 3 mandamentos, né? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo. E o terceiro, amar a si mesmo. Esses 3 é o esteio de tudo. Porque não tem como eu amar o outro se eu não me amo. E não tem como eu amar a Deus se eu não me amo. E não tem como amar a Deus se eu não me amo e nem amo o outro. Quer dizer, se eu tirar qualquer um desses 3, eu excluo o outro. Porque não tem como eu amar a mim mesmo se eu não amo a Deus. E não tem como eu amar a Deus se eu não amo a mim mesmo. E vice-versa, em relação também ao próximo. Porque não tem como eu amar a Deus se eu não amo o próximo. E vice-versa. Então, esses três subitens desse único mandamento que Jesus traçou, né, que ele falou assim, pode-se resumir toda a lei e os profetas nesse único mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Então, nesse mandamento aí está subdividido esses 3 pontos. Amar a Deus, amar o próximo e amar a si. E eles não são excludentes. Se você excluir um, cai tudo. Então, isso aí é uma trindade. Uma trindade, a gente tem trabalhado muito essa questão no nosso estudo do Enneagrama. Então, não precisa nem a gente estender muito sobre isso aqui. Bem, esse aí era o recadinho aí que a espiritualidade colocou para nós, a gente lembrar aí. E vamos agora lá retomar lá o nosso estudo propriamente dito. Bom, nós estamos ainda na apresentação do livro, né, A Vida, Seu Maior Patrimônio. A gente paramos mais ou menos na metade dela, eu até pensei em passar o primeiro capítulo, mas ele trata de temas muito importantes e muito interessantes para todos nós. Eu falei, não, é melhor a gente ir de passo a passo, sem pressa, sem correria, que o objetivo não é terminar ou finalizar o estudo. Isso aqui não é um curso, é um estudo de longo prazo que nós vamos caminhando sem correrias. E nessa parte ele vai colocar assim, quem quiser ouvir o texto todo, é só assistir o primeiro áudio dessa linha, né, desse estudo desse livro, chamado Vida. No primeiro estudo lá, a gente fizemos a leitura de toda a apresentação. Da segunda, é o segundo vídeo, que do primeiro a gente fez da primeira apresentação, né? Esse vídeo é o segundo ou terceiro vídeo. Está lá. Bom, nesse trecho ele vai falar assim: são muitas as relações tóxicas. Por exemplo, ele vai citar vários exemplos. A esposa ciumenta relacionando-se com o esposo submisso e vice-versa. Tanto o esposo quanto a esposa. Aqueles, apesar de não colocar isso aqui, mas obviamente também vale o inverso também. Muitas vezes, às vezes ocorre até, acho que, não sei, eu tenho a impressão que às vezes ocorre até mais o contrário. O homem relacionar com a esposa, né? O marido relacionar com a esposa submissa. Mas não sei, não quer dizer que seja uma verdade, uma percepção que muitas vezes a gente tem. Não sei se é real. Aqueles que fingem ser o que não são para serem aceitos num grupo. Então tem esse aspecto aí, essa questão, né? A mãe superprotetora que extrapola em seu papel. Mentes jungidas a outras mentes numa verdadeira briga mental. Divórcios que aconteceram apenas no papel, sem, contudo, permitirem a separação ou desligamento emocional. A verdade é que muitos, metaforicamente falando, carregam o mundo nas costas.
Quando permitimos que o outro nos vampirize energeticamente, poderemos desenvolver sérios problemas de saúde. Vejamos, mães atormentadas pelo comportamento rebelde dos filhos acabam se esquecendo de que, além de mães, elas são esposas, mulheres e filhas de Deus com direito à felicidade e por isso devem desenvolver grave doença e com isso podem desenvolver grave doença emocional, a depressão. Esposas massacradas por seus maridos em todos os sentidos, justificando não desejarem quebrar os laços matrimoniais, acabam suportando tudo, caladas. Resultado: morte dos sonhos, autoanulação. Pais, no sentido de pais machões, a ponto de, em hipótese alguma, aceitar a orientação homossexual do filho. Nesse caso, o filho, para não desagradar o pai, esconde sua orientação sexual a 7 chaves e passa a ser um bom filho, mas totalmente infeliz. Resultado: culpas, mágoas profundas. Em outros casos, assume publicamente suas tendências e, com isso, passa a sentir na pele o ódio daquele que era o paizinho querido. Resultado: culpa, dor, separação, solidão. Esposos ou esposas que, não aceitando a separação, passam a nutrir ódio pelo ex-parceiro ou pela ex-parceira, mesmo não havendo explicitamente nenhuma ação contra o cônjuge. De certa forma, passam a se alimentar dessa energia mal baratada. Resultado: doença à vista. Desligar-se é romper, cortar, extinguir qualquer ligação energética tóxica. E aqui vale uma lembrança, a Vicentina até comentou, levantou a lebre no último estudo, a gente está falando que essa palavra desligar não era boa, que eu tinha visto a palavra desconectar. E a espiritualidade vai nos lembrar que, na verdade, a palavra correta é desvincular. Aí, quando esse espírito amigo, viu, Bárbara? Vi que você entrou aí. Tem até um recadinho para você aí no início do estudo que a gente deu, um recadinho do mundo espiritual. Aí depois você vê o vídeo e a gente passou esse recadinho lá, consumimos lá praticamente 30 minutos no recadinho lá. Um recadinho para todos nós, sobre aquela questão da ajuda. Aí depois você se revê lá o iniciozinho do vídeo que está lá, que eu achei bastante interessante. E dentro desse recado que ela trouxe para nós, ela também, esse espírito amigo também foi nos lembrar que, na verdade, a palavra correta é desvincular. Concordo totalmente. E até eu fui lembrar, aí quando ele me lembrou isso, eu fui lembrar das aulas do seu Honório Abreu, onde que ele trabalhava muito essa questão do desvinculamento. Então, a palavra correta é desvincular. Então, desvincular é romper, cortar, extinguir qualquer ligação energética tóxica. Desvincular, isto sim, mental e emocionalmente, de situações conflituosas que ficaram para trás. Aprenda a romper com as mágoas que intoxicam seu coração. Aí, acho que vou ler até o final aqui. Toda relação conflituosa, repleta de desconfianças, mágoas, desentendimentos e pensamentos negativos, fatalmente abrirá portas para os envolvidos adoecerem física e psiquicamente. Então, isso aqui é muito importante, né? Esse ponto aqui. Então, eu vou marcar aqui para trabalhar isso. Toda relação conflituosa, repleta de desconfianças, mágoas, desentendimentos e pensamentos negativos, fatalmente abrirá portas para os envolvidos adoecerem física e psiquicamente. Lembrando que o psíquico aqui também abrange o emocional, né? Não é só o psicológico.
psicológica, emocional e racional. Compreenda, perdoe, ame sem restrições. Infelizmente, as relações tóxicas são comuns, porque quase sempre uns se alimentam da neurose dos outros. Então, é uma neurose alimentando a outra. De certa forma, há uma espécie de ganho, um ganho ilusório, fazendo com que as pessoas insistam nessa obsessão, a que chamam de relação. Ainda queremos lembrar que se desvincular não significa necessariamente deixar o outro, mas romper com o contexto atual da relação. Não se trata de se posicionar assim, não quero mais você. Há vezes em que esse posicionamento é mesmo necessário, mas em geral deve ser assim. Não quero mais nossa relação do jeito que está. E a partir dessa decisão, os envolvidos devem buscar alternativas para a iluminação do relacionamento. Então, nos parece que ele tratou aqui de vários pontos muito importantes para todos nós. Então, ele está falando aqui, basicamente, das relações tóxicas e vai colocar vários exemplos. A esposa ciumenta, a gente até já trabalhamos, acho que no último estudo a gente trabalhou um pouco essa questão. Tem um outro ponto aqui também interessante, aqueles que fingem ser o que não são para serem aceitos num determinado grupo. Muitas vezes a gente faz, e nós agimos deste patamar, ou dentro deste nível, ou dentro desse contexto, dentro deste comportamento, dessa conjuntura comportamental, né? A gente passa a agir de uma forma que nós não somos. Muitas vezes a gente não é aquilo, mas para a gente ser aceito, para a gente ser apreciado, ou que os outros não deixem de gostar de nós, né? Ou não recusem, não neguem a amizade, alguma coisa assim, muitas vezes a gente age de formas que não seria melhor para nós mesmos e dentro daquilo que a gente não é. Você vê, muitas vezes, por exemplo, na questão do namoro, a gente só vai mostrar verdadeiramente o que nós somos, a gente muitas vezes brinca, né, mostrar as nossas garras, depois do casamento. Depois de 2, 3 anos de casamento, que a gente começa a mostrar de fato o que nós somos. Então, no período de namoro, no período lá de casamento, logo nupcial ali, a gente é todo carinhoso, todo cuidadoso, né, eu com ela comigo. Então, nós estamos sendo aquilo que nós não somos, para ser aceito, para ser admirado, né? Depois a gente começa a mostrar o que é. Porque a gente esconder também aquilo que é por longo tempo vai se tornando complicado, bem difícil. E vai dar um outro exemplo. Mentes junzidas, ou seja, ligadas a outras mentes numa verdadeira briga mental. Muitas vezes a gente vive essa situação sem nem perceber, sem nem se dar conta. Tem dois contextos aí. Ou a gente faz isso com outro, por exemplo, eu desentendi com a Vicentina, por exemplo, ou com alguém, ou no trânsito, qualquer situação, ou com meu chefe no serviço, ou com um colega de trabalho, em qualquer contexto. Aí eu fico duelando mentalmente com o outro. Fico naquele diálogo, naquela briga íntima com a outra pessoa, sendo que o outro não está fisicamente presente, mas mentalmente a gente fica brigando com o outro. E esse tipo de coisa cria elo, cria conexão mental. Na verdade, a gente está conectado mentalmente com o outro. Só que a gente não percebe e não se dá conta disso. Uma coisa que nós não lembramos é que o universo é mente. O universo é mental na realidade. Essa concretude que nós vemos aqui, nós vivenciamos e sentimos aqui, na verdade é a expressão dessa energia mental. Vamos dizer que seria a coagulação desse contexto mental que vai transformar nesse universo que nós vemos.
Então, muitas vezes, por exemplo, quando você lembra de alguém, por exemplo, você pensa em alguém, sai uma onda, parte uma onda da nossa mente. O nosso pensamento é uma onda. Esse pensamento é uma onda. E ele navega pelo universo. A mesma coisa também o sentimento. Quando os meus sentimentos também, eles partem, eles se irradiam de mim e saem navegando pelo universo afora. E ele vai sintonizando com aqueles que estão dentro dessa faixa. Seja pensamento, seja emoção. Isso aí ocorre. E a gente não tem consciência disso. Nós não temos lucidez quanto a isso. Mas isso são fatos. Tanto é porque que existe a telepatia. É com base nesse princípio. A telepatia é um fato. Então, quando alguém, não importa aonde a pessoa esteja, se a pessoa já está desencarnada, ou seja, se ela já se encontra no mundo espiritual ou não, não importa, como eu falei no último estudo, não importa se a pessoa está em Marte, aonde quer que a pessoa esteja. Ela pode estar até em outra galáxia. Isso não interessa para o pensamento. Se ela lembra de você, aquela onda vem e te atinge. Agora, se você tem consciência ou não disso, aí já é outra questão. É outro ponto. A pessoa mais sensitiva, ela percebe quando a pessoa está pensando nela. Na hora, ela lembra da pessoa. Então, muitas vezes, às vezes você está assim de bobeira, você lembra de alguém, você pode estar vendo um processo desse. Aquela pessoa pode estar no mundo espiritual ou não, ela pensou em você ali, lembrou de você, ou teve algum sentimento em relação à sua pessoa, aí você percebeu isso, sentiu isso. Só que essas reações nossas são inconscientes, são automáticas. São no terreno, como nós vivemos em estado de sono, a gente acha que isso é obra do acaso. Ah, olha, me deu uma saudade de fulano. Se é uma pessoa desencarnada, muitas vezes a pessoa se fez presente do seu lado. E você sente a presença dessa pessoa e você se lembra dela, e dá aquela saudade, se é uma pessoa amiga ou afeta do seu coração, um familiar ou não. Aí você pode falar, Cintia. Cintia levantou a mão ali. Eu lembrei quando você falou dessa onda que vem. A pessoa, quando ela tem sensibilidade mediúnica e a outra está com raiva, ou então você aproxima um pouco da psicosfera dela, vem como se fosse uma nuvem até você. Vem andando. Você sente como se fosse assim, vindo aquela nuvem que está te ligando, entendeu? Jogando em cima de você. A espiritualidade relata que quando o outro pensa no outro, eles falam que parte uma onda, assim, tipo de um raio, em direção ao alvo. Ele vai em direção do alvo. Agora, nesse percurso aí de espaço e tempo, na medida que ele vai encontrando aquelas mentes que estão naquele mesmo patamar ali, essas mentes também vai se conectando a essa onda também, a esse sentimento. E muitas vezes aquilo retorna para você. E tudo vai e volta. O universo é como se fosse um ovo, né? Uma bola. Até a ciência retrata isso, que o universo é algo fechado. Por isso que ele está em expansão. E tudo vai e volta, igual a Terra. A gente sair correndo ao redor da Terra, a gente vai voltar no mesmo ponto de partida. Mas aí entra aquela história. Por isso que é necessário, qualquer ambiente que a gente entrar, a gente fazer uma prece antes, porque aí você se protege, se cria um vidro, é como se criasse um vidro. São duas coisas, gente. Aí, talvez você está confundindo aí com um outro ponto. A estudar fala o seguinte, que na medida que nós vamos tendo pensamentos negativos, sentimentos negativos, isso irradia de nós é como uma sombra, é como uma fumaça. Do mundo espiritual, eles veem como se fosse uma fumaça. E isso desprende da gente e fica vagando no ambiente, por exemplo. Isso fica próximo da pessoa. Se você alimenta muito esse pensamento, se alimenta muito esse pensamento adquire como que se fosse uma vida própria. E eles parece que, de alguma forma, também não querem deixar de existir. Aí eles procuram levar você também a manter esse pensamento. Por isso que é muito perigoso esses pensamentos em circuitos fechados.
Que pensamento, a gente vira e mexe, está lembrando dele, pensando nele, então é muito perigoso. É ideia fixa, né? Começa a entrar nesses terrenos aí começa a ficar super complicado. Então, isso aí já é uma outra área. Então, por isso que é importante a gente fazer leituras edificantes em nosso lar, principalmente o Evangelho no lar, onde é o momento que a gente tira da semana para a gente trocar ideias construtivas em torno dos ensinamentos de Jesus, Jesus, né? Porque a gente fala do Evangelho no lar, que ali, nesse momento, já vai estar criando atmosfera para que a espiritualidade nos ajude, e esse próprio momento também, ele vai destruindo essa negatividade toda que a gente vai emanando de nós. Porque a gente ainda vivemos num padrão muito inferior. E tem algumas entidades que se alimentam dessas energias, porque eles não têm mais corpo físico para alimentar das energias que a gente daqui do plano físico, mas eles alimentam dessas energias deletérias que nós irradiamos. E a gente é responsável por isso, mas isso aí já é uma outra área, outra questão aí que foge um pouco do escopo dos nossos estudos aí. Bom, então essa questão da briga mental, isso ocorre em vários níveis. Às vezes a mãe brigou com o filho lá, ou discutiu com o filho, teve algum conflito, e ela passa o dia pensando naquela situação ali, às vezes brigando com o filho. A gente tem que tomar cuidado com isso. E muitas vezes a gente pode até ser alimentados para manter essa discussão. Nós temos que lembrar que o tempo todo nós estamos cercados de energias e cercados também daquilo que a gente vai chamar de entidades, ou seja, daqueles seres extracorpóreos, que estão numa dimensão diferente da nossa, mas que estão aí do nosso lado e que vai alimentando e aproveitando todas essas situações. Um outro ponto que ele vai lembrar aqui é divórcios, que acontece apenas no papel, sem, contudo, permitir a separação ou desligamento emocional. A gente trabalhou isso no último estudo, né? Então vamos seguir em frente, mas é um ponto realmente importante. E esses divórcios, às vezes, não só entre marido e mulher, mas ocorre uma briga com um amigo, uma amiga, ou um vizinho. São separações. Não vamos ver a separação aqui só a nível de divórcio, não. Existem vários níveis de separações e de desentendimento. Às vezes com o vizinho, com o marido, com o filho, com o parente, com o primo, com o pai, com a mãe. De alguma forma, tudo isso é um divórcio. Se houve uma separação ali, um rompimento, quando a gente era criança mesmo, eu lembro muito bem, a gente brigava com os amigos e falava, né? Que é bem, mas que é mal, você quer lá, e nunca mais vou conversar. Como é que é? Belém, nunca mais de bem. Isso! Isso, Patinho, obrigado. A gente fazia isso e ficava um bom tempo divorciado, né? Até que depois aquilo passava. A gente, quando está na fase infantil, é uma fase boa, né? A gente briga, mas a gente nunca carrega aquilo por muito tempo, né? Vira e mexe, a gente supera as coisas. Quando você está falando, já te interrompi também, Uhum. quando você está falando da gente pensar em alguém, né, e essa pessoa recebe essa energia e vice-versa, quando acontece isso com frequência, principalmente em relação às mesmas pessoas, isso é o que se chama de sincronicidade? É a mesma coisa? Tipo assim, parece que tem uma ligação que, às vezes, se você não está ocupado, mas lembra daquela pessoa, fala, não, daqui a pouco a pessoa te liga. Sabe? Ah, sim. Eu ia ligar mesmo, né? Ou então a gente tem uma certeza, eu já tive muito de ter uma certeza de que eu ia chegar na portaria, pegar a carta daquela pessoa e tal. Aí depois que eu chegava e que tinha uma carta mesmo, eu pensava assim, oi, credo, como é que eu fiquei pensando nisso no ônibus, gente? Como é que eu sabia que ia ter uma carta? É isso que nós estávamos falando, porque, na verdade, o universo é uma construção mental. Tudo, na verdade, é mente. Inclusive, quem estudou lá nas linhas de Hermes Trismegistus, se quem não sabe, Hermes Trismegistus, Trismegisto é aquele que foi considerado 3 vezes grande, ou 3 vezes mestre. Ele foi um dos grandes sábios do Antigo Egito. Inclusive, alguns falam que ele não existiu, que é só lenda.
outros falam que realmente ele existiu de fato, essa pessoa. Seja como for, ele era um grande sábio e ele fez alguns princípios que são chamados de princípios herméticos. Esqueci o número de princípios, não sei se é 7 princípios que ele coloca, e vai colocando uma série de coisas que são muito interessantes. Um desses princípios que ele coloca é que o universo é mental. Consequentemente, tudo é mente. Ou seja, Deus é uma grande mente. Deus é uma mente. É a mente universal. E é essa mente que criou tudo. Então, tudo, na verdade, é um pensamento. Nós somos um pensamento divino. Então, de alguma forma, o universo é um pensamento divino. Quando a gente vai estudar esse princípio de que tudo é mente, isso vai desdobrando numa série de conhecimentos, de informações, uma série de coisas. Bom, como tudo é mente, quando a pessoa, por exemplo, a pessoa foi lá deixar a carta em determinado local, por exemplo, para você, você captou essa intenção, porque tudo isso fica registrado naquilo que alguns vão chamar de acaça, outros vão chamar de éter, depende da linha que você está abordando. Na linha espiritualista, chama de éter. Na linha ocultista, chama de acaça. Eu não sei se esse éter, essa acaça, seria o que os espíritos designam de fluido universal. Não sei se seria bem isso. Existem até alguns debates, alguns falam que sim, outros falam que não, em relação a isso. Bom, não importa. Na verdade, existe um fluido ou uma energia que é mental, que emana tudo, e tudo fica registrado nesse fluido, nesse nível mental. E nós captamos essas coisas. Então, na verdade, é isso que está falando de sincronicidade, tem a ver com essa questão do universo ser mente. Quando alguém pensa em você, essa onda te alcançou. E você pode perceber isso a nível intuitivo, a nível perceptivo, ou não. Às vezes a gente é tão adormecido que nós não temos uma sensibilidade mais apurada, porque na medida em que nós somos materialistas, na medida em que nós focamos nas questões materiais do mundo material, nós vamos perdendo sensibilidade. Na medida que eu vou me aplicando ao aprimoramento de mim mesmo, ao autoconhecimento, a essas questões espiritualistas, a minha sensibilidade também vai alterando. Eu vou ficando mais sensível, eu vou ficando mais perceptível. Isso também altera e muda ao longo do tempo. Então, depende muito do trabalho que eu tenho comigo, da direção que eu estou focando os meus interesses. Por isso que Jesus vai falar: aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. É nesse ponto. Então, se eu me aplico nessa busca de crescimento, de autoconhecimento, de aprimoramento, se meu coração estou aplicando nisso, a minha sensibilidade também vai sendo trabalhada também, e eu vou conseguindo desenvolver essa sensibilidade que todos nós temos. Então, essas coisas que você está falando, tem tudo a ver com essas questões todas, é mesmo. E o fato de ser assim, ligado, a maioria das vezes, às mesmas pessoas, né? Isso depende também vamos dizer, da sensibilidade ou da ligação que você tem com essas pessoas, ou da abertura que a pessoa dá, não sei explicar. Pergunta dela não, o que ela falou? Eu seleciono assim, eu tenho na contagem dos dedos, assim, algumas pessoas que é batata, sabe? E assim, em relação à família, toda situação de dificuldade familiar, eu sinto alguma coisa antes. Eu não sei o que vai acontecer, não. Mas, sim. Ou eu não durmo, eu fico agitada, eu fico ansiosa. Depois eu falo, era isso. Então, era por isso. Aí tem várias ordens de fenômenos envolvidos nesse ponto aí.
Aí a gente teria que ver se essa questão da sua sensibilidade, se ela é mediúnica ou se ela é paranormal. Porque a nossa sensibilidade, nós podemos trabalhar em 2 níveis. Temos o nível mediúnico. O que significa isso? Que é aquele nível que alguém fora de nós, que não é algo particularmente nosso, que alguém, alguma entidade, nos provoca isso em nós. Então, aquilo que os espíritas vão falar, vão chamar de espíritos. Aproximam um espírito de você, um ser extracorpóreo, e te comenta ou fala aquilo com você. Então, aí você tem aquela intuição, ou aquela percepção, ou aquela inspiração. Então, depende do nível, de onde, mais ou menos, qual canal isso está sendo trabalhado com você. E você pode ter isso paranormal, ou seja, você, enquanto ser, ao longo das suas existências, porque todos nós vamos desenvolvendo esses sentidos. Todos nós estamos trabalhando isso. E o caminho da humanidade é exatamente esse. No futuro, todos nós vamos ser telepatas, todos nós vamos ser videntes, todos nós vamos ser claridientes, ou seja, vamos poder ver, ouvir, comunicar, falar com o mundo espiritual e com outras pessoas. Isso é o futuro. E o futuro passa, isso é o progresso. Só que essas coisas elas vão ser desenvolvidas ao longo de milhões de anos, né? Isso não ocorre assim. Vou desenvolver o ser antigo, até o tato, o olfato. Da mesma forma, os nossos sentidos físicos, eles foram desenvolvidos ao longo de milhões de anos. Nós não chegamos, o homem, para chegar nesse ponto que nós estamos hoje, houve todo um trabalho. A própria ciência vai falar disso lá, o Charles Darwin, como a gente estava falando lá no último estudo lá, a evolução das espécies, ele trabalha esse ponto. Por exemplo, eles começaram a ver que os olhos começou a ser trabalhado lá na minhoca. Então, a minhoca já trabalha essa questão de percepção, que lá vai ser, lá na frente vai ser um olho. Então, porque quando a luz vem, ela esconde da terra, pela sensibilidade da luz. Tem toda uma questão aí em relação a isso. Então, tem que ver aí, se você, na medida que você desenvolve esse algo em você, isso é paranormal, é seu. Então, Conquista da pessoa. A própria conquista do ser. Então, assim, tudo isso tem a ver com esse fato do universo ser mental. Porque essas coisas estão por aí. O futuro, mas a gente vai devagar muito, seria uma coisa para um outro estudo, né? Essa questão, o futuro já existe ou não? Conversa telepaticamente com a pessoa. Né? De alguma forma, o futuro já existe, né? Porque se Deus sabe o passado, o presente e o futuro de alguma forma tem que existir. Mas a gente vai entrar numa outra linha de coisa que vai muito... E por causa dessa sintonia, dessa percepção, eu estou lembrando aqui que nada, gente, nada fica escondido de alguém. Nada é oculto. O cara está lá nos Estados Unidos planejando assaltar a Casa Branca lá, que você está aqui, você está percebendo. Porque quando medida, porque aqui eu estou falando, nós estamos pensando em uma determinada coisa, eu estou pensando aqui uma coisa qualquer. Esse pensamento meu, ele está irradiando. É igual um rádio. Está irradiando. E alguém vai estar por aí captando esse pensamento, essa intenção. Por isso que é muito perigoso. Porque na medida que a gente irradia as nossas intenções, os nossos pensamentos, sentimentos, aqueles que são simpáticos a esses pensamentos vêm em busca da fonte. Por isso que é um perigo. Se o meu pensamento é de baixo teor, negativo, não estou atraindo coisa boa. Então, por exemplo, a gente reúne na oração. Vamos fazer uma oração aqui? Vamos. A gente reúne. Aqueles que estão nessa onda, vêm também. Só que aí está buscando o quê? Coisas superiores. Então, se o meu desejo é pela pinga, pela cachaça, isso está irradiando. E aqueles que estão nessa faixa vai me buscar, porque através de mim vai apreciar ou tirar algum tipo de proveito, algum tipo de satisfação desse meu ato, dessa minha atitude, desse meu comportamento.
Então, isso vale para tudo. Essa coisa que fica, né, dessa energia que paira e são alimentados, né, outros seres. Aí fiquei pensando, então, o que eles vão causar nessa pessoa que está emanando esse tipo de energia. Né? Por isso a gente tem que ter muito... Disso, provocar alguma coisa na pessoa. Provoca. Quando a gente pensa, por exemplo, vamos supor, a gente discutiu e fiquei morrendo de raiva de você. Foi uma onda de energia, nesse teor de raiva, na sua direção. Essa onda vai te alcançar. Porque sempre o alvo é alcançado. Agora tem que ver o seguinte: qual é o estado desse alvo? Por isso que vai falar, se você estiver nessa mesma faixa, aí isso te atinge. Aí você pode ter uma tonteira, você pode vomitar, você pode ter uma diarreia, você pode uma dor no estômago, você pode ter uma dor de cabeça, você vai ter uma indisposição, você vai ficar um pouco para baixo. Aí, minha filha, o que isso vai acionar em você, só Deus sabe. E é interessante você explicar isso, porque eu estou vendo aqui uma coisa. Eu já vi os dois lados da história. Tem gente que fala assim, não, estava péssima. Fui conversar com fulano e fiquei ótimo. Não, eu estava ótimo. Fui conversar com o ciclano, fiquei péssima. Então, a gente vê que as ondas se cruzaram. Nós estamos intercambiando energias e estamos intercambiando tudo isso. Essa é a questão das influenciações, que nós já falamos em outros estudos nossos, essa questão da influenciação. Nós sempre estamos influenciando e nós sempre somos influenciados. O grande problema é o nosso nível de consciência. Como a gente vive num estado de inconsciência, num estado de sono, nós não percebemos nada disso. A gente não se dá conta. A gente não se dá conta da influência que eu estou levando ao outro e não perceba as influências que eu estou recebendo também. É sintonia, né? É. Você entra num ambiente por isso vai lá virar a chavinha do rádio para mudar outro canal, né? A gente não muda para outro canal, ó, tipo assim, a gente não Exatamente. percebe naquilo e entra na onda daquela pessoa que está gritando. Por isso que é importante eu realizar esse trabalho de autoconhecimento e de autoconscientização. Que na medida que eu vou me tomando consciência, eu vou percebendo essas coisas. E na medida que eu vou me conhecendo, eu vou sabendo distinguir o que é meu e o que não é meu. Eu vou tomando consciência desses estados que eu vou vivendo ao longo do dia. Aí, às vezes eu fico meio aborrecido, às vezes eu fico meio triste. Aí eu vou percebendo isso, assim, peraí, essa emoção é minha, não é minha? De onde está vindo isso? Não, isso não é meu, não. Então, por exemplo, se eu não tive nenhum motivo, nenhuma razão para estar sentindo aquilo, passando por aquilo, não é meu. Então, eu já vou ficar atento e já vou... Na medida que eu vou me conscientizando, eu vou me conhecendo, eu vou conseguindo me desvincular destas questões. Por isso que o autoconhecimento e essa consciência são fundamentais na nossa vida. Então, hoje a gente vive num estado de sono, a gente vive automaticamente, por isso que eu falo com vocês, em outros estudos, que nós somos uma folha ao sabor do vento. Vem um vento lá, nos sopra para lá, outra rajada nos leva para lá, aí outra rajada nos leva a bater contra a parede, a gente bate numa parede, bate outra parede, choca contra o carro, choca contra o fio, um passarinho, uma pessoa. E nesse processo a gente machuca e sai machucado. Então, esse trabalho de conscientização, eles são fundamental. Ele é fundamental em nossas vidas. E dentro desse contexto todo, ele vai lembrar um outro ponto aqui, que muitas vezes a gente carrega o mundo nas costas, né? E com isso a gente vai permitindo que o outro nos vampirize, tanto energeticamente. Uma das formas de vampirizações é a nível energético. E a gente pode desenvolver sérios problemas de saúde com isso. E ele vai dar alguns exemplos.
essa questão que a gente está falando aqui, que até a Fatinha está lembrando aí, pode levar a esse processo de vampirização. E que a Vicentina lembrou. Tanto a gente é vampirizado, quanto também nós podemos vampirizar também. Então, muitas vezes a gente está mal e aproxima de alguém que está bem, a gente sai ali daquele encontro se sentindo muito melhor, se sentindo mais tranquilo, mais harmonioso, porque a gente aurimos nesse encontro ali forças e elementos que nos ajudou de alguma forma a desvincular daquele contexto mais triste, mais negativo que nós estamos. E, inclusive, uma das coisas importantes desse nosso encontro é exatamente este. Porque quando nós estamos aqui reunidos, nós estamos trocando energias uns com os outros. Então, às vezes, não sei se vocês já perceberam, às vezes você sai do estudo, termina o estudo, e você está se sentindo bem. Está se sentindo mais aliviado, mais tranquilo. Por quê? Mais leve. O sentindo lembrou bem ali, mais leve. Porque você auriu desses encontros energias superiores. E você saiu daquele estado de menos feliz que a gente se encontrava antes. Então, há uma harmonização do nosso campo energético. O nosso campo energético fica um pouco mais equilibrado, fica um pouco mais harmônico, porque nós temos um campo energético que nos rodeia. Na medida que eu alimento pensamento negativo, emoções negativas, esse campo é como se fosse um campo energético mesmo. É isso que os espiritualistas vão chamar de áurea. Ah, nós temos uma aura que nos cerca. Exatamente esse campo energético. Esse campo energético é de acordo com o teor dos nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos, atitudes. É fruto do momento, né? Fruto do momento. É tudo. Do nosso estado de ser. E, na verdade, os nossos pensamentos, sentimentos e tudo é resultante do nosso estado de ser. Por isso que é importante começar a trabalhar esse processo de autoconhecimento, que nisso aí eu vou mudando, eu vou alterando o meu estado de ser. Eu vou mudando o teor, né, desse padrão meu. Então, ele vai se elevando ou não. Na medida que eu vou me aplicando ao campo material, ao mundo, às coisas materiais, meu padrão vai descendo. Esse campo energético vai descendo. Porque o meu foco está aqui. Meu foco está na horizontal. Quando eu foco para cima, para a questão de espiritualidade, evolução, conhecimento, consciência, o foco passa a ser vertical. Passa uma outra direção. E, nesse sentido, a cruz é um símbolo super interessante. Porque ele tem um eixo vertical e um outro eixo horizontal. E a cruz vai representar aquele que superou o mundo, venceu o mundo. Ou seja, ele se redirecionou numa outra direção. Agora, a gente pode também direcionar tanto para o mundo superior, quanto também para o mundo inferior. E a cruz, ela parece representativamente uma espada fincada na terra, ou seja, é a não violência. A pessoa já não quer mais violentar o outro. Ela vai trabalhar na superação das suas questões. A guerra aí, em vez de ser contra o outro, é contra si mesmo. Contra os seus aspectos negativos, os seus aspectos inferiores. Ou seja, vai trabalhar a autossuperação. Implementar em si esse processo de harmonia, de fé, de amor, de respeito, de consideração, etc, etc. Então, aí muda totalmente o teor vibratório do ser. Eu estou lembrando uma coisa aqui, quando o Carlos falou desses momentos, né, de mais desequilíbrios da gente, os espíritos contam que tem até cheiro. Quando você está naquela gangue, naquela turma, naquele ambiente carregado, o cheiro é fétido. Quando você está ligado à horizontalidade, à espiritualidade, são perfumes, são coisas suaves, entendeu?
O aroma é suave. Muitas vezes, poderiam falar assim, o pensamento tem cheiro? Tem. O nosso pensamento, o nosso sentimento produz cheiro. Não no nível material, mas no tem nível... gente que percebe nível material. Se você for médium, percebe. Você vai perceber. Tanto é, por exemplo, muitas vezes as pessoas, quem era médium, por exemplo, relata que quando a irmã Sheila chegava no ambiente, sentia cheiro de éter, porque ela foi enfermeira, ou cheiro de rosas, ela, Meimei. Então, quando o espírito chega no ambiente, ele exala, todos nós, na verdade, até que agora, cada um de nós estamos exalando um cheiro. Todos nós exalamos um cheiro. Quando a gente está encarnado, esse cheiro do nosso ser se mistura com o cheiro que a gente emite através do nosso corpo. Viu falar em cheiro corporal? Cada um de nós tem um cheiro corporal. E esse cheiro corporal é a expressão material desse cheiro que nós temos a nível de ser. Ele é a expressão. Por isso que cada cheiro é único. Cada cheiro é único. Não tem um cheiro igual ao outro. Cada cheiro nosso. Pode até ter cheiros parecidos, similares, mas nunca iguais. É igual ao digital. É igual a nossa digital. É igual a questão também dos olhos também, né? O pessoal fala que as estrias dos nossos olhos, eles são únicos também. O formato, aquelas veias lá dentro do olho, aquilo também é único. Tanto é que ele é usado para identificação, né? O olho, a íris dos olhos são utilizados para identificação, porque são únicos. E nesse cheiro nosso também é único. Assim como a nível de personalidade. Nós estamos vendo isso no nível do Enneagrama, que podemos juntar várias pessoas do mesmo tipo, mas cada um vai ser único dentro daquele padrão de personalidade. Então, a gente pode ter até... vamos ter características físicas parecidas, modo de falar, semelhantes, modo de falar, maneira de ser, forma de pensar, forma de ver o mundo, de sentir, várias coisas que a gente vai compartilhar com os outros. Mas, dentro desse processo, cada uma dessas coisas são únicas. Únicas, únicas. Por exemplo, no último estudo mesmo do Enneagrama, nós estávamos falando da questão lá, que é do ego 9, né? E até foi a Bárbara que colocou, que em relação lá, uma pessoa conhecida dela, que uma atitude lá que ela seria própria de um tipo 5. Só que não é só o tipo 5 que tem aquilo. Todos os tipos do Enneagrama vai ter aquilo de alguma forma. Alguns mais intensamente, outros menos intensamente, cada um com seu colorido particular. Então, por exemplo, o ego 2 sexual também vai compartilhar com muita força esse aspecto. Olha você vê que interessante. O ego 2 sexual. Então, o ego 2, o ego 9, nesse sentido, e o 5, nesse ponto aí, tem coisas semelhantes. E todos os outros tipos também têm. Agora, uns, muitas vezes, realça isso ou não. É aquela questão das cores, a cor do pôr do sol. Do pôr do sol, a gente vê determinadas cores. Em um dia, determinadas cores estão mais realçadas. É igual que vocês estão vendo aqui, ó, atrás de mim, aqui, nesse painel atrás de mim, aqui, no pôr do sol. Nós estamos vendo aqui, ó, várias cores. Várias cores. Algumas estão mais realçadas, outras não. Algumas estão mais predominantes, outras não. A mesma coisa também acontece conosco, tanto a nível de personalidade, quanto a nível de ser. E quanto a nível desse cheiro que nós estamos comentando aqui agora. Bom, voltando aqui para o nosso estudo mais especificamente, ele vai falar de algumas dessas questões, dessas ligações, desses vínculos que nós vamos criando com os outros, vínculos emocionais, espirituais, psicológicos e etc., que podemos até cair nesse campo de vampirização, de monoideísmo, etc. Ele vai falar assim, por exemplo, vai dar alguns exemplos que
Mães atormentadas pelo comportamento rebelde dos filhos acabam se esquecendo de que, além de mães, elas são esposas, mulheres e filhas de Deus, com direito à felicidade. Mas a pessoa parece que esquece disso e só vive para a função de mãe. Ué, a pessoa é mãe, mas ela também é mulher, ela também é esposa, ela também é filha de Deus. É funcionário. Ela é funcionária, muitas vezes empregado, às vezes ela é patroa. Então, todos nós somos várias coisas. A gente não pode dar uma coisa com prioridade, colocar uma coisa sobre prioridades às outras. Por isso que Jesus vai colocar no seu mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Qual que é? Qual que é, gente? Primeiro mandamento? Perguntando, achei que você estava só falando. Ué, todo mundo sabe o primeiro mandamento, né? E qual que é? Amar a Deus é o próximo. Assim. Não. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Agora, o que significa isso? Aí que vem o problema. No nosso nível de inconsciência, no nosso nível de sono, no nosso nível de estupidez, ou daquilo que Gurdjieff vai chamar de idiotas. Então, em nossa idiotia, que Gurdjieff colocava que todos nós somos idiotas. E quando ele falava dos idiotas, ele estava falando a nível de personalidade. Então, ele citava várias formas de idiotas. E cada idiota era atribuído a um tipo de personalidade. Porque a gente sabe que cada tipo de personalidade vai definir ou vai realçar determinadas características. Igual esse pôr de sol aqui, ó, atrás de nós. Um determinado dia vai realçar determinadas cores daquele pôr de sol. E isso nunca se repete. Se houver milhares de pôr de sol, cada pôr de sol é diferente do outro. Bom, então, em nossa idiotia, em nossa falta de inteligência, nós muitas vezes achamos que somos supra-sumos de inteligência, a gente não sabe interpretar, não sabe entender esse mandamento. A gente falando sobre Deus, a gente atribui a Deus. Não, gente. O que é Deus? Aquilo que é mais importante para mim é Deus na minha vida. Um é o dinheiro, o outro é o carro, outro é o emprego, outro é a fama, outro é a riqueza, outro é o aplauso. Qual que é o seu Deus? Mas aí Jesus fala, devemos amar a Deus como referencial, como aquele objetivo superior, de consciência, de elevação, de crescimento, de acordar. Então, nesse caso, por exemplo, aqui, ó, se a mãe coloca o filho na frente de tudo, onde que ficou Deus para ela? Ela colocou o filho no lugar de Deus. Então, o filho dela é Deus na sua vida. E ela vive em função do filho ou dos filhos. E Deus para onde que foi? Para as cucuias. E aí, ela não lembra de nada do resto. Então, a pessoa esquece que ela também é filha de Deus, que ela também é mulher, que ela também é esposa. Aí, muitas vezes, não atende o marido corretamente, não atende o lar corretamente. Às vezes, vai ser uma mal patroa em razão daquela atitude lá com o filho ou com os filhos. Ou vai ser uma má empregada em função disso. Aí vai originando várias quedas. Aqui que eu também já falei com vocês diversas vezes. E quando a gente cai em um pecado, nós não cometemos apenas um pecado. Na verdade, quando a gente comete um pecado, nós vamos incidir em vários pecados. Esse, por exemplo, é um exemplo disso que a gente está falando aqui. Se você coloca os seus filhos como algo, como Deus na sua vida, você vai caindo em vários outros pecados que você vai cometendo ao longo do tempo. E isso em relação a tudo. Não só nesse contexto, mas várias outras coisas. Então, a gente tem que lembrar que o nosso filho é um contexto na minha vida.
Então, eu sou mãe ou sou pai, mas eu também sou patrão, também sou empregado, eu também sou amigo, eu também sou esposo, eu também sou filho também, porque muitas vezes eu posso ter um pai, uma mãe. A gente não pode colocar. O que tem que ser prioridade na minha vida, que tem que estar sobre tudo, é o meu crescimento espiritual, a minha conscientização, porque isso vai me ajudar eu me encontrar com Deus, aquele ser maior, superior e divino. Se eu não fizer esse trabalho, eu não vou conseguir me caminhar nessa direção. Então, por isso que Deus tem que estar sobre tudo. E Deus, na minha vida, representa isso. Essa conscientização. Esse crescimento, esse aprimoramento. Porque se eu não fizer isso, eu nunca vou conseguir essa conexão com Deus. Interessante que nesse evangelho que nós estudamos domingo, lá fala que quase ninguém pede a Deus o melhoramento moral da pessoa. Nós até colocamos... Pede um monte de coisa. Ganhar na Mega Sena, fazer isso, fazer aquilo, saúde. Mas o seu melhoramento moral, a gente esquece de pedir. Nós colocamos até um trechinho dessa reflexão do Evangelho no nosso lar no último domingo, a gente até colocou no grupo Conhecer, né? Sobre lá, nós trabalhamos a questão da maneira de orar. O que nós pedimos a Deus? O que nós invocamos? Quais são as nossas solicitações? Bom, e esse tipo de vida, esse tipo de atitude, muitas vezes pode levar essas mulheres mães à depressão. Essa doença emocional vai desenvolver a depressão ao longo do tempo. E é lógico, gente, como que eu falei para vocês, a doença, quando ela se manifesta no campo físico, foi porque ela já passou por todos os outros campos anteriores. O espiritual, o psicológico e o emocional. Então, chegou no campo físico em a última instância. É como se fosse o STF. Então, o campo físico para nós seria o STF. Você está falando dessa depressão da mãe, você está fazendo lembrar. E às vezes a maioria das mães, elas não falam com o próprio filho, mas comenta com a gente, eu comento lá fora. Fiz tudo para aquele meu filho, dediquei minha vida inteira e agora ele não está nem aí. Então eu dediquei tudo para meu marido e agora... Pois é, mas aí tem que ver o seguinte. Olha o erro. Dediquei tudo o quê, né? Pois é. É que a gente está falando lá que a espiritualidade nos lembrou. O filho como Deus na vida, isso que você está dando exemplo. E aqui que a espiritualidade nos lembrou lá no início do estudo dessa noite, que a gente estava comentando essa questão da ajuda. Né? Eu estou realmente ajudando? Eu estou realmente contribuindo? O que significa isso? E muitas vezes, quando essa situação, por exemplo, aí, a mãe não está ajudando o filho. Às vezes está prejudicando mais ainda. Porque ele tem que criar asa, né? Tem que em vez de ajudar ele a se tornar uma pessoa autossuficiente, capaz de viver a vida, a gente alimenta o quê? Dependência. E esse é um dos grandes problemas do ego, que a gente chama do tipo 2. E alguns tipos fazem isso, né? Quando muitas vezes, todos nós, todo ser humano, quando ele quer colocar o outro debaixo da asa, na verdade, isso é uma questão de controle, de domínio. Não existe amor, não. Isso não é amor. O amor não quer controlar ninguém. O amor não quer dominar ninguém. O egoísmo, sim. O egoísmo quer dominar o outro, quer controlar o outro, quer mandar no outro. Amor, não. Amor trabalha libertação, trabalha respeito, liberdade, compreensão e uma série de fatores. Então, na verdade, quando você quer pôr o outro sob sua dependência, você quer dominar o outro. Que aí o outro vai ficar na sua dependência, ele vai depender de você e não vai poder agir sozinho. Então, para você, por isso a gente vê os animais, nesse sentido, eles são melhores pais e mães do que os seres humanos. Porque eles vão criar os seus filhos para a vida. Para ser adultos, autossuficientes. Então, na verdade, nessa história aí, quem está errado é o ser humano que está numa rota totalmente diferenciada. A gente tem que educar os nossos filhos para que eles sejam autossuficientes, que eles possam conquistar as suas coisas. E nós não fazemos isso.
Bom, e isso vai se estender em várias outras relações, né? Como eu vou colocar aqui, esposas massacradas por seus maridos, às vezes em todos os sentidos. Aí elas justificam essa situação, a viver essa situação, para não quebrar os laços matrimoniais. Ah, não quero acabar com o meu casamento. Ah, eu tenho filhos, eu não tenho que pensar nos meus filhos. Aí vai se submetendo a essas situações. Às vezes, muitas vezes, caladas, às vezes sem ter lá com quem desabafar, ou quem comentar, ou quem falar. Resultado de tudo isso aí: depressão, morte do sonho, autoanulação e doença, talvez até mais grave, no campo fisiológico. Sabe lá o que se vem pela frente. Aí dá o exemplo lá dos pais, né, machões, que não aceitam os pais, né, tanto pai ou mãe, que não aceitam a sexualidade dos filhos. Aí o filho também, que não se aceita, ou para se submete a determinadas situações para ser aceito pelo meio social, pelo seu pai, por sua mãe, etc. E vai gerando um monte de situações complicadas, né? Culpa, dor, separação, solidão, insatisfação. Se ficar nisso, está muito bom demais. E pode desenvolver outras doenças ainda mais graves, né? Outras complicações mais graves ainda. Eles citam outra questão também interessante, que muitas vezes a pessoa se separa do marido, da esposa, ou a esposa se separa do marido e tal, e às vezes não toma nenhuma atitude externa, nenhuma posição externa, mas interiormente está sofrendo ali, seja psicológica ou seja emocionalmente. Aquela situação externamente, vamos dizer, estaria resolvida. Cada um no seu canto, cada um no seu apartamento. Mas a pessoa continua carregando mágoa, ódio, sofrimento de diversas formas. Rancor do outro. Não trabalhou as suas próprias questões. Tudo isso nós temos que trabalhar as nossas questões. Rever por que eu estou sentindo isso, porque eu sinto isso em relação ao outro. O outro já foi, já caminhou. Então libera. Libera. Com os outros. Siga em frente, porque o mundo não para. A fila anda, como diz aí no popular aí. Então, para que você ficar carregando isso, gente? E isso vai gerando doenças. Primeiro, vai gerando desequilíbrio espiritual. Esse desequilíbrio cai no campo psicológico. E depois cai no campo emocional. De diversos tipos de transtornos, fobias, problemas, lá, conflitos emocionais. E, finalmente, acaba caindo no campo físico. Aí a pessoa está lá com 70, 80 anos, vem a ter qualquer tipo de doença aí, seja um problema cardíaco, um problema no fígado, gastrite, câncer, problema diabético, milhares de coisas. E o pior de tudo, o mais triste de tudo isso, que todas as coisas foram nós que construímos com as nossas mãos. Isso que é triste. A gente que constrói tudo isso. E muitas vezes o problema é que no nosso nível de consciência, a gente nem percebe quando e onde a gente construiu isso. Isso quando não quando a gente não está trazendo isso de vidas anteriores. E pode estar vindo lá também de mais atrás, aquilo que eu falei com vocês. O que nós não resolvermos aqui vai ficar no cofrinho para a próxima. Isso vai ser adiado para a próxima. E na próxima a gente vai ter que lidar com aquela situação novamente. Agora, aquela situação vai ser com a mesma pessoa? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque isso vai depender de uma série de fatores. O primeiro problema que muitas vezes a gente esquece também, e principalmente no meio espírita, porque o meio espírita trabalha muito essas questões, mas não trabalha um detalhe. E quando a gente causa algum dano, que a gente causa algum prejuízo, a gente está causando a lei. Lei divina. A lei divina. Não é, por exemplo, se eu der um tapa na cara da Vicentina, por exemplo, ali, a Vicentina foi ferida.
Mas antes de ferir a Vicentina, eu estou ferindo a lei divina. A Vicentina é o resultado e a consequência final. Então, se a Vicentina trabalhar a sua questão, se ela crescer, se ela perdoou, se ela foi embora, por que ela vai ter que se submeter a uma situação de conviver comigo? Seria injusto. Aí, então, eu devo a lei. Aí vai entrar uma outra pessoa nesse patamar aí, nessa mesma faixa aí, nessa mesma onda aí, para eu resolver aquele problema com ela. Então, quando a gente... Por isso, normalmente, a pessoa, quando separa, ela arranja outro ou outra, do mesmo jeito que a primeira esposa ou o primeiro marido. Se eu não trabalhou a modificação. Se eu não trabalhei a mudança de mim mesmo, gente, se eu estou num casamento, separei, divorciei naquele casamento e fui embora, se eu não mudei, se eu não cresci, a próxima que eu vou arrumar vai ser igual ao anterior. Não tem como ser diferente. Se eu quero alguém diferente, eu vou ter que trabalhar sobre mim. Vou ter que mudar, eu vou ter que crescer. Porque aí eu vou atrair alguém diferente. Isso é uma questão de sintonia. Por isso que tem muitos que estão no segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento. Porque você vai casar com a primeira. Aí não deu certo, separa, busca a segunda. Mas a segunda vai ser igual à primeira. Se não deu certo com a primeira, vai dar certo com a segunda? É lógico que não. Aí vai para a terceira, para a quarta, para a quinta. Por quanto o tempo permitir. Não tem jeito. Então, se eu quero um marido diferente ou uma esposa diferente, mude. Mude. Cresça. Se conscientize. Se transforme. Agora, aí você vai encontrar alguém diferente. É muito difícil a gente você ter consciência, ter que mudar e fazer um esforço para melhorar. Nossa, dá muito trabalho. Tem que ter muita força de vontade. É igual uma palestra que eu estava assistindo ontem. Tem que ter muita força de vontade, muito querer, vencer os empecilhos, porque a tendência é pôr a cabeça debaixo do cobertor. Por isso que ele vai falar aqui, né? Compreenda, perdoe, ame sem restrição. O amor, ele liberta. Agora, o amor que está falando aqui não é o amor sob a nossa perspectiva. Não é o amor do ego. Não é o amor da personalidade. Porque esse amor egóico, ele não é libertador. Ele é ciumento, ele é possessivo, ele é limitante, ele é constritor. Esse primeiro amor que ele fala é respeito para com o outro. Então é o amor... uma série de sentimentos para a elevação do próprio sentimento. Então é o amor dentro do seu aspecto verdadeiro, do seu aspecto superior. É o amor com A maiúsculo. Que o nosso amor é o A minúsculo e ainda entre aspas. Que o nosso amor não é amor. O nosso amor é paixão. E como tinha um amigo que me lembrava, paixão é caixão. Eu achava muito interessante eu falar isso. Você não mede as consequências quando você está apaixonado. Eu só fui compreender ele uns 20 anos depois. Mas eu não tinha nenhum contato com ele, eu já tinha perdido o contato com ele, é que eu fui compreender. Falei, ai, gente, o fulano, quando ele falava isso, ele queria dizer era isso. Entendi. Uns 20 anos depois que eu fui entender. Eu sempre falava, paixão é caixão. E é verdade. Estou apaixonado que quer carro. Aí você sacrifica, faz dívida, compra que carro. Depois você não está apaixonado mais. Então, nós estamos aí nos minutinhos finais. Aí eu só vou lembrar alguns detalhes aqui, porque aí na próxima semana a gente já começa no capítulo 1. A gente se liberta, se desvincula dessa apresentação e alguns trechinhos importantes aqui que a gente vai lembrar. Se desvincular, né, porque aquilo que eu falei para vocês, que a gente não concorda com a palavra desligar, a palavra correta é desvincular. Desvincular é romper, cortar, extinguir qualquer ligação energética, ou seja, tóxica com o outro. Isso é desvincular. Agora, lembrando que para eu desvincular das pessoas, das situações, dos problemas, seja do que for, eu tenho que trabalhar sobre mim.
Porque não existe desvinculação sem trabalho sobre si, sem mudança íntima, sem mudança interior. Não há como, gente. Não tem como. Desvincular mental e emocionalmente das situações conflituosas que ficaram para trás. Então, a gente tem que aprender a romper com as mágoas que intoxicam o nosso coração. E não só as mágoas, né? Estou dando exemplo aqui de mágoa, mas tem vários sentimentos, né? Raiva, ódio, insatisfação, menosprezo, várias coisas que vai nos intoxicando à medida que a gente vai vivenciando. Então, a gente teve isso, deixa eu trabalhar sobre mim. Aí, por que eu estou sentindo isso? Sentindo isso porque ela me fez isso. Ela agiu assim comigo. Trabalhe, vamos trabalhar. Isso é um trabalho sobre si. Na verdade, o trabalho sobre si, ele é uma terapia. Ele é uma terapia. Nós trabalhamos sobre si, nós estamos fazendo uma terapia conosco mesmos. Quando você está falando sobre isso, trabalhar sobre si, você está fazendo lembrar daquele filósofo francês, o Sartre, né? Que fala assim, que não importa o que o outro fez com você. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que o outro fez com você. Exatamente. Porque o problema é do outro. Agora, o que você vai carregar o resto da vida? Ah, quando eu era criança, minha mãe me falou que eu era burra. Aí você está com 80 anos e está achando que é burra até hoje. Porque sua mãe, quando você tinha 5 anos, falou isso. Então, essa necessidade... O que é a fala do outro é a fala do outro. Você não deixar introjetar em você para estragar a sua vida. Isso aí é aquele conto oriental, não sei se vocês conhecem ele, do monge que estava andando com o mestre e eles foram atravessar o rio. E na ordem que eles participavam, lá dizia, dos preceitos da ordem era que você não podia tocar em mulher. Você não podia ter contato com o sexo feminino. Ia chegando na beirada do rio, o rio estava cheio, e tinha uma mulher querendo atravessar o rio, mas estava com medo, não sabia nadar e tal. Aí o mestre fala assim, não, se esse é o problema, não seja isso. Eu nado muito bem, suba nas minhas costas e eu atravesso com você o rio. Vocês conhecem essa história? A Bárbara conhece, Cintia? Conheço. Conheci através do Wilson Trotter em 1980. Pois é. Então, se alguém não conhece, a gente resumindo rapidamente aqui, aí eles atravessam, o mestre atravessa a moça no rio, e o monge começa a recriminar, desde o início começou a recriminar o mestre, né? Mas que absurdo, ele sabe que não pode fazer isso, que isso é pecado, que isso é errado, que isso é feio. E depois, de umas 2 horas depois que ele estava caminhando, o monge ainda continuava caminhando no rio, ele não aguentando mais, ele não segurando mais, aí falou com o mestre, expôs o seu problema. Aí o mestre vira e pergunta para ele, eu estou sintetizando a história, viu, gente? A história é mais longa, tem outros detalhes. E o mestre expõe para ele, mas escuta aqui, o problema é meu ou seu? Aí o monge falou assim, não, é seu, mestre. Eu disse, não, ué. Quem está carregando a mulher até agora, sou eu ou você? Porque o mestre já tinha deixado a mulher na beira do rio. Eu disse, ó, eu deixei a mulher na beirada do rio, mas você está carregando ela até agora. É isso, gente. O mestre fez o que tinha que fazer e se desvinculou. O monge continuava ainda vinculado àquela questão. E pela recriminação. Aí tem vários pontos, né? Ele vai fechar o seguinte, que infelizmente as relações tóxicas são comuns, porque quase sempre uns se alimentam da neurose dos outros. Então, gente, vamos prestar atenção nessa frase aqui. Então, as relações tóxicas são comuns, seja a nível de casamento, seja a nível familiar, de pai, mãe, com filho, com esposo, seja o que for, ou com seus próprios pais, a nível de trabalho, a nível profissional, a nível de trânsito, a nível social. Tá vendo? A gente, quando a gente fala em relações tóxicas, a gente pensa muito em família. Não, mas a relação tóxica, você pode ter relação tóxica no trânsito. E por quê? Chefe, essas coisas todas, empregados, né? Por que tudo isso aí? Porque quase sempre uns se alimentam da neurose dos outros. Então, nós estamos alimentando da neurose uns dos outros.
Eu alimento das suas neuroses, vocês se alimentam da minha, e nós vamos trocando de neurose. E ficando nesse contexto, igual o monge lá com o mestre. Só que, na verdade, nós estamos numa relação de monges, né, e não de mestres. De certa forma, há uma espécie de ganho ilusório nessa questão, fazendo com que as pessoas insistam nesse tipo de situação, nesse tipo de conjuntura, que, na verdade, pode até se transformar numa obsessão. E isso a gente chama de relação. Então, esse aí é muito interessante ter isso em clareza dessas situações, a gente começar a trabalhar e mudar tudo isso aí. Não ficar vivendo essas coisas, porque são prejudiciais. E, na verdade, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Então, vamos pensar com carinho em tudo isso aí e procurar rever as nossas vidas, as nossas posturas, os nossos posicionamentos com base em tudo isso. Que a gente possa ter uma vida mais saudável e que a gente possa trabalhar a saúde de nós mesmos, a nossa saúde psicológica, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, mental. Então, depende de nós. Ok, gente? Aí nós temos o último minutinho aí. Alguma observação, alguma coisa aí? Alguém gosta de falar? Ou está tudo certo? Que seja rapidamente. A gente não avançar muito no nosso tempo aí. Bom, se ninguém tem nada, então vamos aí para o nosso fechamento aí, nosso encerramento dessas reflexões, desse estudo desta noite. Espero que você tenha sido proveitoso para todos e venha a ser ainda aí, quem vier assistir o vídeo depois, posteriormente. Bom, então vamos lá agradecer a Deus pela oportunidade. Vamos aí procurar nos acalmar emocionalmente, psicologicamente, buscar esse silêncio íntimo, apaziguando o nosso campo mental, emocional, e voltando o nosso pensamento para mais alto, roguemos. Deus, nosso Pai, Jesus, Divino Médico, nesse instante em que finalizamos o estudo desta noite, nos reunimos, Senhor, neste momento, em pensamento, em sentimento, para vos agradecer por esta oportunidade, por estas lições que nos chegam, por essas reflexões, esses conhecimentos, agradecendo o amparo espiritual, agradecendo a presença dos corações amigos, agradecendo ainda, Senhor, todos aqueles que se reuniram a nós para o estudo desta noite, para as reflexões desta noite. E vos pedimos abençoar o autor do livro, Aguinaldo Paviani, e envolver todos aqueles corações que trabalharam para trazer até nós essas informações, esses conhecimentos que hoje refletimos sobre eles. Abençoe todos aqueles que se reuniram conosco, que se posicionaram junto a nós. E lembrando ainda dos familiares, entes queridos, amigos, conhecidos, que estejam estagiando por momentos mais difíceis de suas vidas, seja no campo da saúde, física, emocional, psicológica, espiritual. Te rogamos a favor de cada um deles. Que eles possam receber aqueles elementos de que estejam carecendo para o seu despertar, para a recuperação da saúde, que é sempre a saúde da nossa alma. Abençoe a todos nós, trabalhando aqueles elementos que trazemos em nossa intimidade, Senhor, e que nos ajudam nesse processo de conscientização, de autotransformação. E vos agradecendo, vos pedimos, ser com todos nós, ser com a humanidade, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
assim seja. Minhas amigas, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha sido proveitoso. E até o próximo estudo, que a gente vai iniciar o capítulo 1, finalmente. Iniciaremos o capítulo 1. Boa noite para vocês. Ô, Cátia, Boa noite, Márcia. você Oi? falou que o recadinho de meia hora é da aula passada, então, né? Que eu perdi a meia hora. Não, é porque foi na